Oi, gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e no vídeo de hoje vocês vão conferir mais um vlog dos Encalhados aqui no canal. Gente, bora desencalhar mais um livro dessa estante, dessa vez da minha biblioteca virtual. E o escolhido para esse mês, se vocês assistiram a minha tibiara, eu comentei lá que o encalhado da vez seria Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da autora Maya Angelou. É uma espécie de autobiografia da autora, né? Aqui a gente vai ver muito sobre o que a autora viveu, como que foi as dificuldades que ela teve em sua vida. Até aqui no comecinho, tá falando assim na sinopse: racismo, abuso, libertação. A vida de Margaret Ann Johnson foi marcada por essas três palavras. Margaret é o nome da Maia, né? Maia é um apelido, uma forma carinhosa que o pessoal a chamava. Então aqui a gente vai ver, aqui fala que ela teve uma vida bastante dura e cheia de preconceitos. E no finalzinho aqui da sinopse tá falando: a obra toca, emociona e transforma profundamente o espírito e o pensamento de quem a lê. Então promete ser uma leitura bem intensa, profunda e que promete emocionar. No Kindle, o tempo de leitura é de 4 horas e 41 minutos, tem 271 páginas. Ele é um livro da editora Astral Cultural. Hoje é segunda-feira, dia 7 de novembro. Então, bora começar agora. Eu achei bem legal essa dedicatória aqui do livro, que tá falando assim: esse livro é dedicado ao meu filho, Guy Johnson, e a todos os fortes e promissores pássaros negros que desafiam as probabilidades e os deuses e cantam suas canções. Muito bonita a dedicatória. E o prefácio é escrito pela Oprah. Ah, que legal. Foi escrito pela Oprah. Então, vou começar a leitura agora e venho comentando com vocês o que eu acho sobre a obra.
Oi, gente, alguns dias se passaram. Eis que apareço com o cabelo mais curto. É porque eu não consegui ler tanto durante essa semana. É por isso que eu acabei não pegando a câmera para gravar o vlog. Eu já comentei com vocês lá no Instagram e aqui também por vídeo que aqui em casa a gente gosta de videogame também. O meu marido, ele é gamer. Ele faz lives na Twitch e também tem um canal no YouTube. Inclusive, eu vou deixar os links aqui embaixo para quem também gosta de games ir lá conferir depois. Mas nessa semana teve o lançamento de um jogo muito esperado aí no ano, que é o God of War, para quem for um pouco conhecedor aí desse universo dos games. E aí ele continua fazendo, né, na verdade, uma espécie de maratona. Então todos os dias ele tá jogando bastante, porque essa história é comprida, enfim. E aí eu fiquei acompanhando a história do jogo e acabei não lendo tanto o livro. Mas hoje eu decidi escutar bastante, aproveitar a parte da manhã e escutei bastante o audiobook com o auxílio lá do aplicativo da Alexa, que eu já comentei com vocês. E agora peguei também um pouco para ler o e-book e cheguei em 45% do e-book. Ó, tô aqui no capítulo 19. E, gente, tá sendo uma experiência diferente. Porque eu não tenho muito costume de ler biografias, como vocês que me seguem há um tempo já devem ter percebido. Mas está sendo uma leitura boa, porque durante a leitura eu tenho que me lembrar que aquela personagem não é fictícia e que é a própria autora contando da sua vida, e isso acaba pesando ainda mais o que está escrito ali no livro. Então, um pouco sobre o que eu li. Maya, então, acho que eu cheguei a falar isso pra vocês, que o nome dela é Margaret, mas parece que foi o irmão dela. Ela tem um irmão mais velho, o Bailey. Acho que é 1 ano de diferença. E ele que iniciou esse apelido de Maya, que na verdade, quando ele era criança, bem pequenininho, ele chamava de Mai, né, de My Sister. Aí depois, de Mai, acabou virando Maya. Mas então, no comecinho do livro, ela começa dizendo que os seus pais estavam se separando quando ela tinha 3 anos de idade e eles decidiram deixar os filhos, enviar os filhos para o estado de Arkansas, nos Estados Unidos, para uma cidadezinha chamada Stamps, para eles viverem com a sua avó paterna. Então eles ficaram ali por muitos anos vivendo com a sua avó e com o seu tio Willie. A sua avó era dona de um mercado. Esse mercado, ele era o principal ali da região, que atendia a população negra ali da cidade. E isso era muito forte ali. A Maya, ela presenciou muito isso no comecinho da sua infância. Essa separação, essa diferença, né, entre brancos e pretos. Ela via muitas pessoas, até crianças, né, tratando a avó dela de forma diferente. E a avó sempre tratando com muito respeito ou ficando calada, não respondendo a essas pessoas brancas. E a Maya, quando criança, ela não entendia por que tinha que se comportar dessa maneira, por que eles precisavam agir dessa maneira. Então, desde pequena, ela, lá na casa da avó, lá na cidade de Stamps, ela viveu sob essa diferença. E esses anos morando ali com a sua avó, ela ajudava a avó no mercado, ela era muito ligada ao irmão, muito conectada ao irmão, eles tinham bastante cumplicidade, ele sempre a defendia de tudo e de todos. E eles sempre imaginavam que os pais deles tiveram um forte motivo, né, para terem abandonado os dois, para terem enviado para morar com a sua avó. Na cabeça dela, ela até pensava que talvez os dois estivessem mortos. Até que chegou um momento em que ela recebeu um presente da mãe dela. Foi quando ela descobriu que a mãe estava viva. E o presente deu indícios de que talvez a mãe tivesse uma condição melhor de vida. E isso entristeceu um pouco ela, fazendo-a pensar, então por que a mãe dela tá lá vivendo em outra cidade e ela tá ali, longe da mãe?
E pouco tempo depois dela ter recebido esse presente da mãe, o pai apareceu por lá para levá-los até a Califórnia, onde a mãe morava. E essa parte foi bem engraçada, porque no caminho ela estava bem insegura no banco de trás do carro, pensando se era isso mesmo que ela queria, se não era melhor ficar no Arkansas. E tinha momentos em que ela se sentia assim, que ela queria conversar com o irmão, e às vezes na presença de outras pessoas, e não queria que as outras pessoas entendessem o que ela estava falando, eles conversavam na língua do P. E foi muito engraçada essa parte, gente, porque eu estava ouvindo o audiobook e de repente ela começou a falar uma frase na língua do P e a Alexa leu tão rápido e foi muito estranho, eu não consegui entender nada do que foi dito ali. Foi muito engraçado. Eu tive que parar e ver lá no e-book para entender o que eles estavam conversando. Mas então ela chega aí com o Bailey para St. Louis, na Califórnia. Eles acabam morando com a mãe por um ano mais ou menos. E é lá, aos 8 anos, que ela acaba sendo estuprada e que é o momento mais delicado, o momento mais difícil de ler no livro até agora. Porque imaginar que quem está contando a história pra gente foi quem sofreu o abuso na infância, que ela teve que passar por tudo isso novamente, escrevendo, né? Pra gente depois ler o que aconteceu com ela. Então ela deve ter voltado no tempo e sofrido novamente as mesmas coisas. Foi terrível de imaginar esse momento, ela vivendo aquilo. E depois disso eles acabam voltando para Stamps. E ela sempre gostou muito de ler. Antes de ir para a Califórnia, ela lia porque não tinha muito o que fazer ali na cidadezinha, enquanto morava com a sua avó. E depois do que aconteceu com ela ficou mais introspectiva, não conversava tanto como antes e ela passou a gostar ainda mais dos livros. E foi aí então que ela começou também a escrever. Na parte que eu li agora há pouco, ela estava escrevendo. Então aqui no livro, até o momento, até quase a metade do livro, dá para ver o assunto, o preconceito, o tratamento diferenciado entre brancos e negros. A religião também é bastante presente aqui na história da Maya, principalmente quando ela está no Arkansas com a sua avó. Eles frequentam bastante a igreja e a sua avó, ela prega a importância da religião na vida deles. Então até esse momento, até os 45% do e-book, a gente está vendo sobre a infância da Maya, até mais ou menos os 9, 10 anos de idade dela. Vamos ver agora na outra metade do livro se ela vai continuar focando na época em que ela era criança ou se ela vai contar um pouco da sua fase adulta. Mas já deu para ver assim uma forte presença do preconceito, dessa divisão, dessa diferença de tratamento entre brancos e pretos. Ela até fez um comentário aqui, quando ela era pequena, que ela achava que os brancos não eram pessoas, os negros eram. Então a gente consegue notar que durante o começo da vida dela, durante a infância pelo menos, foi muito forte essa presença, essa diferenciação, né? De vida de branco e a vida de uma pessoa negra. Ela como criança, ao mesmo tempo que ela não entendia, na cabecinha dela, ela via que eram mundos totalmente diferentes. Então eu vou pegar o e-book para continuar a leitura. Aqui está uma previsão de tempo restante do e-book, 3 horas e 47 minutos, então imagino que eu consiga terminar hoje. E aí eu venho atualizar vocês. E eu tô torcendo para que ela conte um pouco também sobre a sua vida de adulta. Não sei se pode ser que ela conte até o momento que ela começou a escrever, pode ser que ela esteja focando nessa fase da infância por causa dessas coisas, porque talvez foram os momentos mais difíceis que ela passou, não sei. Ela até fala algumas coisas assim durante o livro, eu saí da cidade aos 13 anos, ou então eu voltei a ver tal pessoa com tantos anos.
Então ela dá uma breve prévia, assim, do que vai acontecer no futuro, mas pode ser que ela fique mesmo focada nessa parte da vida dela, que foi talvez a parte mais delicada, né? Em que ela vivenciou os momentos mais difíceis da sua vida. Vamos ver, eu vou ler e depois eu venho contar pra vocês. Gente, concluí a leitura do livro. Eu terminei a leitura na sexta-feira à noite mesmo. Foi uma experiência muito boa. Como eu disse para vocês, eu não tenho esse costume de ler muitas biografias. E ao ler o livro da Maya Angelou, a gente poderia até ler de uma forma que parecesse que ela estava contando uma história fictícia sobre uma personagem. Só que quando você para pensar que ela está contando uma história real sobre ela mesma, a história fica bem mais emocionante, bem mais pesada, né? No livro inteiro, ela vai focar na infância dela. A história é da vida dela dos 3 anos de idade até os 16. Então ela focou na infância traumática que ela teve. Começando, como eu falei, com a separação dos pais e ela e o irmão sendo enviados para morar junto com a sua avó paterna, a Moma, como ela chama. E lá ela descobre o que é o racismo, porque ela observa a diferença, né, como eu falei para vocês, de tratamento entre as pessoas brancas para com a sua avó, com as pessoas adultas ali negras ao redor dela. Não tanto com ela mesma, a princípio, quando ela era bem pequenininha, mas com a sua avó principalmente. Ela fica bem sentida como algumas crianças até brancas tratavam a sua avó. Então a gente vê muito do racismo, a gente vê sobre desigualdade social, ela mostra que ela passou por dificuldades financeiras, a família dela, né? Principalmente enquanto ela morou com a sua avó. Vai ter uma parte bem delicada, como eu falei para vocês, sobre abuso. Ela sofreu um estupro com 8 anos de idade e essa é uma parte bem difícil de ler e eu acredito que tenha sido ainda mais difícil contar isso pra gente no seu livro. Esse livro foi o primeiro, foi a sua primeira autobiografia, ela escreveu outras. Se não me engano, a última chama Mamãe e Eu e Mamãe, alguma coisa assim, que já foi uma parte da vida em que ela foi morar com a sua mãe, no período de adolescência, para o adulto. Então a gente vai ver tudo isso na história e todas as dificuldades pelas quais ela passou quando muito nova. Tem aquele clichê, né, de que a pessoa amadurece conforme as dificuldades pelas quais ela passa, e a gente enxerga muito isso na história da Maya. Ela, desde muito pequena, tiveram momentos bem difíceis, e quando chega no final do livro, a gente enxerga outra Margaret, que o nome da Maya é Margaret Ann Johnson. Maya Angelou é uma espécie de pseudônimo. Na verdade, Maya veio de um apelido que o irmão dela, mais velho, deu para ela quando criança, e aí acabou ficando. Eu até pesquisei na internet essa parte do Angelou para ver se era algum sobrenome novo que ela adquiriu, talvez depois de ter se casado, mas parece que se trata de um pseudônimo mesmo. E a maior parte da história se passa na década de 30, né, 1930. Então a gente vai ver muito contexto histórico da, por exemplo, Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial acontecendo ali. O título do livro, Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, foi inspirado num poema chamado Sympathy, do autor Paul Laurence Dunbar.
Eu não conheço muito, eu vou pesquisar a respeito, mas eu achei muito interessante esse título, se você pensar por tudo o que ela passou ali na infância e na adolescência e como terminou. Na sinopse fala que aborda tudo isso que eu falei e no final fala de libertação. E o final do livro é realmente isso, ela está totalmente transformada. Por tudo que ela passou, ela está muito mais madura, mesmo sendo adolescente, e com coragem de enfrentar o mundo. Ela não é uma pessoa de aceitar que só porque ela é uma mulher negra, ela precisa aceitar as limitações que a sociedade impõe para ela. A gente vê muito isso no final do livro. Pelas atitudes dela, pela perseverança, por ela persistir ali no que ela quer até ela conseguir. E o livro termina assim com um fato bem surpreendente que eu não estava esperando. Ela estava se questionando ali, ela se achava uma pessoa diferente, uma mulher diferente. E em meio a essas questões, a esses questionamentos, aconteceu algo com ela e que eu acredito que vai mudar ainda mais a vida dela, porque o livro acaba bem aí. Então, eu tenho muita vontade de ler essa última autobiografia, né? Mamãe e Eu e Mamãe. Vocês já leram? Parece, eu não sei se vai retratar o começo da vida adulta e adolescência, como eu falei pra vocês, mas foi a última que ela escreveu. Parece que o lançamento foi em 2013, a autora faleceu em 2014, com 86 anos. E estou muito curiosa para saber o restante a respeito da vida dela e as lutas. Ela começou a escrever, como eu falei para vocês, ela sempre gostou de ler, né? E depois que ela passa por esse abuso, ela foi um trauma tão grande que ela se silencia. E depois uma vizinha ali da avó dela a ajuda, mostra o caminho dos poemas, dos livros, ela começa a recitar e depois ela começa a escrever poesias. Então é a partir desse momento em que ela começa a arte da escrita, desde bem criança. Então eu achei muito interessante, gente. Eu gostei bastante de ler esse livro. Deixa aqui nos comentários se vocês já tinham lido esse livro, se vocês já leram outro livro da autora, comenta aqui embaixo me indicando outros livros dela. Se vocês já leram esse novo, esse último que lançou, eu fiquei bem curiosa. Vou colocar na minha lista de desejos. E gostei muito. Me surpreendi, porque não tenho esse costume, né, de ler biografias. E eu me peguei gostando bastante da escrita dela e da forma como ela conta, infelizmente, né, dos traumas e das dificuldades. Mas dá pra ver que ela foi uma mulher bem transformadora e que lutou pelas suas vontades e pelos seus direitos. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog de leitura. Ele foi um vlog curto, porque a biografia ela é um pouco mais difícil de falar sobre, né? Porque a gente se empolga e quer contar, assim, com mais detalhes o que ela tá falando sobre a vida dela. E eu morro de medo de acabar dando spoilers, falando detalhes demais aqui do livro e estragar a experiência de vocês. Então, é um pouco mais difícil de vir trazer atualizações para vocês durante o vídeo. Então, por isso que foi mais curto. Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like e se inscreva aqui no canal, caso esteja chegando por aqui agora. E eu vou ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo, gente.